Salve, salve pessoal da Fundamentos, da metodologia do ensino da música. A gente chega hoje aqui para tratar de um tema legal. Já vimos ementa, plano de aula, que são dois documentos importantíssimos. Vamos falar hoje aqui de plano de curso. E eu vou discutir com vocês a partir da ementa dessa disciplina de vocês. A ementa que foi apresentada ao departamento aí do UFRJ, né? E a gente vai principalmente discutir um pouco sobre as diferenças e as similaridades desses documentos, né? Que são, acredito, os três principais da vida docente de um professor, né? Então vamos lá, ó. Esse foi o documento que chegou lá na reunião de professores para ser aprovado e tal. Vamos ver em que ele se baseia. Esse é o que eu chamo de plano de curso, né? O plano de... Muita gente, às vezes tem algumas pessoas que usam outros nomes, né? Eu já vi isso em outros estados com outra nomenclatura, mas no fim é basicamente isso, é onde você vai relatar o que vai ser feito na sua disciplina. Então geralmente isso é usado assim, se for lá no ensino regular, onde a cronologia é medida em ano, né? O ano letivo é em ano, então isso, você vai fazer esse plano de curso para o ano todo. Se você trabalha num sistema onde a cronologia é medida em semestre, que é no nosso caso aqui, por exemplo, então você vai fazer a preparação, o plano de curso para o semestre. Muita gente confunde plano de aula com plano de curso e às vezes faz no plano de aula a programação do curso inteiro. Ou o inverso, ou a pessoa tem que fazer um plano de curso, ela junta ali 6, 7, 8, 9 aulas e entrega. É óbvio que você pode, no plano de curso, você pode fazer uma descrição, se te for exigido, você pode fazer uma descrição individualizada de cada aula. Mas geralmente o plano de curso vai assim, ó, igual eu vou mostrar para vocês. Ele vai um documento, ó, observem a tela aí. Primeiro vem uma parte, vamos dizer assim, de legalista, né? Uma parte de leis, de como isso se insere ali no contexto da disciplina. Depois você vem a identificação, geralmente do professor. Antes, né, para a gente não esquecer, já tinha identificação da UFRJ, da universidade, né? Aqui eles chamam de plano de ensino, pode ser plano de curso também, vai depender do segmento que você está. Se fosse, por exemplo, uma oficina de criação de instrumentos, que você vai estar fornecendo, por exemplo, para a Oi, um domingo no parque qualquer aí, e eles te exigissem, né? Às vezes o edital exige como documento. Então aí depende, se você for dar uma aula só, se for uma oficina, então você nem precisa fazer como plano de aula, você faz como plano de ensino. Mas se for uma coisa que configura um curso ao longo de um tempo, assim, então é mais fácil você fazer o plano de ensino. Lembro que muitas vezes alguma escola ou algum edital de concurso, eles podem exigir de vocês também as aulas descritas de forma pormenorizada, pode ser que aconteça. Mas se você aprendeu a fazer uma ementa, se você aprendeu a fazer um plano de aula individual e agora vão aprender a fazer um plano de curso, um plano de ensino, aí é moleza, de acordo com a exigência, de acordo com a forma como a exigência apareça para vocês, vocês vão usar o conhecimento que vocês têm. Então, ó, só para mostrar a cara, a gente tem aí uma parte que é estatutária, né? Fala do conselho de ensino, a gente vai ler direitinho. Então, a parte de identificação do professor, tem uma parte onde identifica a disciplina e aonde ela se insere, né? Aí, por exemplo, tem o código MUT 104, que é dessa disciplina. Fala da carga horária, fala do número de créditos que isso vale, né? E aí vem a parte que a gente escreve, que seria o professor geralmente ou o coordenador que faria. Nesse caso, gente, está sendo um plano de ensino especial por causa desse semestre especial de pandemia. Então aqui já está inserido informações considerando a pandemia em vigor, né? Vocês podem ver aí, eu relatei aqui quais atividades que eu faria de forma síncrona, né, que é todo mundo juntão, quais atividades seriam de formas assíncronas. Aí lembrando que eu coloquei algumas coisas aqui que pode ser que a gente não faça, porque tudo depende do desenvolvimento da aula, né? Mas a gente prevê. Você pode fazer um planejamento ali de ensino. Se alguma coisa parecer que não vai funcionar, ou que não dê tempo, sem problemas. Mas sempre legal, é melhor você pecar por excesso que por omissão. Então, eu relatei aqui as atividades que eu ia fazer de forma assíncrona e fiz aqui, ó,
uma descrição. Ó. O próprio documento pedia: descreva como deseja operacionalizar suas atividades remotas. Se não fosse pandemia, ia ser uma outra coisa que ia ser um formulário dizendo assim: descreva como serão, escreva como será, qual forma de docência você utilizará, escreva qual será seus procedimentos didáticos, enfim, pode ter uma outra terminologia que no fim o resultado é o mesmo, né? Então, e aqui por fim, gente, sempre também avaliação, como que esse aluno será avaliado, né? Então agora a gente vai dar uma lida nesse documento todo, essa aula é bem curtinha também, e vocês vão tentar fazer um em casa, né? Pode fazer Ctrl+C, Ctrl+V de parte de lei para contemplar essa parte aqui mais pedagógica, pode até colar desse aqui se quiser, é só uma simulação. Imagine que vocês se tornaram coordenadores de uma escola e vocês vão ter que elaborar um plano de ensino, ou às vezes pode ficar a cargo do professor também, depende da instituição, né? Então vamos lá, ó. Plano de ensino, olha como é que ficou o nosso aqui. Resolução SEG 03 de 17 de junho de 2020. Essa é uma resolução sobre a pandemia, sobre como a UFRJ ia proporcionar as aulas delas de forma remota. Então vamos ler só para a gente passar de forma aprofundada nas coisas. Ó. O Conselho de Ensino de Graduação da UFRJ, em caráter excepcional, observados os dispositivos legais, autoriza a realização de atividades pedagógicas não presenciais, mediadas ou não, por tecnologias digitais de informação e comunicação, enquanto persistirem as restrições sanitárias de contingência da proliferação do Covid-19. Então, olha só para vocês verem, gente. Aqui é uma coisa, pandemia, né? Uma coisa excepcional. Mas, antes de autorizar as aulas, já tinha ali uma lei, uma portaria, uma resolução, qualquer documento oficial, né, de legalista, que tem ali uma jurisprudência por detrás para autorizar o plano de ensino. Da mesma forma, vai ser nas aulas que forem regulares. Então, com certeza, você não ia colar esse texto, mas você ia lá no Ministério da Educação, ia ver qual portaria que estabelece o ensino, sei lá, de música no ensino fundamental da escola X, entende? O lance é prestar atenção no que está acontecendo e adaptar para a sua realidade. Tá? Então, na nossa, o documento que valeu para reforçar, para regulamentar o plano de ensino, foi essa resolução SEG número 3. Tá? Essa é uma resolução da própria UFRJ. Aí vamos seguindo, eu não vou ler esse trecho todo porque é um trechinho mas podemos até ler aqui, ó. Então ela continua falando, né? As atividades pedagógicas não presenciais de que trata o caput desse artigo poderão ser realizadas por meios digitais, né? Videoaulas, síncronos ou assíncronos, conteúdos organizados em plataformas virtuais de ensino e aprendizagem, correio eletrônico, né? Aí vai, Zap, enfim, qualquer mídia. Adoção de material didático com orientações pedagógicas divulgadas aos estudantes. Então eu poderia adotar um livro específico, trechinhos de cada livro e usar com vocês. Orientação de leituras, projetos, pesquisas, atividades e exercícios indicados nos materiais didáticos. Então eles estão dando aí mais ou menos uma sustentação para falar o que poderia ser feito de forma remota. Lembro vocês, talvez quando vocês estiverem lecionando e precisarem ou fazer ou ler um plano de ensino, talvez não vai ter mais essa realidade, então a descrição vai ser outra, né? Então sejam sempre atentos a isso, que mundo que eu tô, qual pente que me penteia, hoje é que dia, né? Essa pergunta, que escola que eu tô, que segmento que é, aí o seu documento vai ter que se adequar àquela realidade, tá? Esse nosso é para nossa realidade aqui na pandemia. Aí depois vem a identificação, tá aí meu CIAP, meu nome, vem a identificação da disciplina, né? Metodologia do ensino de música 1, Na verdade eu peguei o plano de curso da metodologia 1, né? Agora que eu acabei de me atentar aqui. Mas não tem problema, funciona da mesma forma, tá, gente? A única coisa que ia mudar aqui era o número, o multi, enfim, o raciocínio é o mesmo. Não vou nem pegar o de vocês, que vai estar praticamente da mesma forma. Aí depois, como a gente está em pandemia, eu dividi aqui em atividades síncronas e assíncronas. Então, nas síncronas eu disse, as aulas serão por videoconferência, como a gente tem feito, uma live por semana, com exposição e discussão de conteúdos em grupo. Então, o que eu fiz? Sempre nas lives a gente discute os conteúdos ou os assuntos que a gente colocou, ou seja, através de atividade, ou seja, no mural, a gente discute sempre na próxima live. Até agora eu estou cumprindo o que eu prometi, né? E aí coloquei atividades assíncronas. Aí isso geralmente é bem generalista mesmo, tá, gente? Então coloquei vídeos, que é coisa que a gente poderia usar. Poderia propor trabalhos, como no caso de vocês. A gente já está fazendo o trabalho de preparação de um recital. A gente vai começar a mexer no aplicativo que eu falei para baixar. Exercícios aí.
poderia cair numa atividade ou outra, né? Atividades práticas vai ser o recital em si, as gravações. Artigos, pode ser que eu use, pode ser que não, que eu faça uso de algum material bibliográfico, né? E aí vem o mais legal, ó, a parte que eu descrever exatamente o que eu vou fazer. Então, seu chefe lá, seu coordenador, o diretor da escola, ele tem que pegar o documento e ler e entender. Então, olha só como é que eu coloquei, o que eu faria na disciplina. Esse, no caso, vai ser da metodologia 1, mas a gente adapta para o de vocês aqui. A disciplina será construída a partir de seminários sobre educadores internacionais e seus métodos ativos de educação musical. As aulas deverão abranger aspectos teóricos, técnicos e práticos do ensino da música. Serão utilizados aplicativos como TikTok, Instagram, Smule, BandLab e também as plataformas para comunicação online como Google Classroom e Google Meet. Basicamente o de vocês muda pouco. Se lá a gente estuda os educadores específicos, então Schaefer, Swanik, essa galera toda, aqui a gente discute mais fundamentos, que é o caso de vocês, né? Então nós estamos fazendo um dos fundamentos da educação musical, a performance, a gente vai fazer o recital. Um dos fundamentos do ensino de música é a apreciação, então sempre vai ter embutido nas nossas coisas um pouco de ouvir música. Outra performance, a criação. Então já uma das próximas atividades é a gente criar alguma coisa no BandLab. E por aí vai. E por fim você tem que colocar a avaliação, né? Então eu coloquei, será avaliado o engajamento e a fruição dos conteúdos através de podcasts e quiz. Então vocês devem ter notado vão notar que a próxima atividade já é vocês gravarem um podcast para mim, me falando qual a diferença com as palavras de vocês. O que vocês entendem de diferença sobre plano de aula, plano de curso, né, ou plano de ensino, que é esse aí, você pode chamar do que você quiser, e ementa. São 3 documentos muito importantes que não são iguais, eles têm uma função um pouquinho diferente, e os próprios nomes já vão ajudando, né? E eles são às vezes feitos por profissionais diferentes, né? Então, se no plano de aula quem faz é o professor, com certeza, o plano de curso geralmente é alguém, pode ser um professor, mas numa função de coordenação ou numa função de liderança. Se você tiver, por exemplo, numa escola particular, com certeza deve ter um coordenador pedagógico lá, mas pode ser que seja o diretor mesmo que faça, né? Ou pode ser que ele delegue algum professor a você mesmo de fazer, ele já te dê um formulário meio pronto e você só preenche essa parte descritiva, né? Mas basicamente, pela descrição você pode ver. Se no plano de aula eu vou ali e relato cada aula, com os meus objetivos, com o procedimento pedagógico, com o que eu quero alcançar com isso, as referências que eu usei, aqui eu descrevo de uma forma generalista, né? Então é como se eu estivesse colocando aí nesse quadrinho em 5 linhas, tudo que eu vou fazer nas 16 aulas ou 15 aulas que a gente terá. Então essa já estou dando a dica de uma diferença do plano de ensino para o plano de aula, né? O plano de aula é mais individual, praticamente é aula por aula, né? Você vai relatar cada objetivo que você tem com aquela aula. E o plano de ensino é um geralzão, um coordenador bater o olho e falar, ele vai trabalhar mais ou menos com isso, isso e isso. Não é tão exato, é mais generalista, né? E de resto tem muita coisa parecida. Se no plano de aula você tem avaliação, aqui no plano de ensino também você tem, né? Se você tem uma identificação, um cabeçalho lá no plano de aula, aqui também você tem. E a ementa? A ementa, mais ou menos, ela é parecida só com essa parte da descrição aqui do plano de ensino, né? Então, a ementa é um documento bem curtinho e ainda mais generalista, porque ele tem que dar a possibilidade do professor bater o olho nele, na ementa, e construir o plano de aula e o plano de ensino dele, né? Então, a ementa seria um documento feito realmente pela direção, te dizendo assim para você, professor, eu quero que você trabalhe, você monte as suas aulas dentro desse grupo de conteúdos aqui. E aí, a partir dessa ementa, você vai construir seu plano de aula, e ou um coordenador vai te dar o plano de ensino, ou você mesmo, como professor, dependendo do segmento, pode construir o plano de ensino. Tá? Não é muito difícil não, vocês já devem ter ouvido e feito sobre isso. Eu vou aconselhar que vocês, se ficarem em dúvida, veja a aula de novo, a aula está curtinha hoje, porque essas coisas têm que estar muito, muito tranquilas na cabeça de vocês. E vocês vão fazer um também, né? Vão fazer um plano de ensino. Vocês podem usar esse modelo aqui, que já está lá naqueles documentos, está lá nas primeiras semanas, eu deixei um modelo lá, está lá no plano de ensino de vocês, lá no dia 24/8, se eu não me engano. Ou vocês podem fazer um à mão, pode pegar um modelo na internet e pôr o texto de vocês, né? Do jeito que vocês acharem melhor.
Como a gente fez um plano de aula, a gente vai fazer uma ementa e a gente vai fazer também um plano de curso, já pensando que vocês vão estar exercendo função de coordenação daqui para frente, né? Bom, então vou ficando por aqui para não ficar muito longa a aula e para vocês terem bastante tempo de pensar o plano de ensino de vocês, tá bom? Aí na próxima live a gente conversa sobre isso, a gente pega aí 2 ou 3 pessoas que entregarem e abre cada um e vai conversando sobre o que a pessoa pôs, tá? Vocês podem imaginar o segmento de vocês, hein? Não precisa copiar o nosso, não. Pode imaginar que você está dando aula num cenário de oficina, de escola em tempo integral, pode ser num cenário de educação infantil, pode ser num cenário de ensino regular, ensino médio, aonde vocês quiserem. Só monte o plano de ensino, ele tem que ser generalista, para o semestre todo ou para o ano todo, tá bom? Um grande abraço, a gente tira as dúvidas na live, espero ter ajudado aí. Fiquem com Deus.